Olá, irmãos. Eu gostaria de fazer o devocional com vocês em cima da carta de Gálatas. Então, eu gostaria que vocês prestassem atenção no texto que eu vou ler aqui, de Gálatas 1, a partir do verso 6. Admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue evangelho que vá além do que vos temos pregado, seja anátema. Assim como já dissemos, e agora repito, se alguém vos prega evangelho que vá além daquele que recebestes, seja anátema. Aqui Paulo está escrevendo às igrejas da Galácia para tratar de um tema muito específico, a questão do evangelho e a relação que essas igrejas estavam tendo com os judaizantes. Vários da seita dos judaizantes estavam entrando nessas igrejas e ensinando um evangelho que era diferente do evangelho de Paulo. Então Paulo, quando ele escreve essa epístola, é para realmente orientar, repreender essas igrejas que estavam tão facilmente deixando o ensino de Paulo para aceitar esse evangelho diferente. E Paulo, então, ele fica impressionado, como nós vemos no verso 6. Admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho. Como essas igrejas que tinham vivenciado a salvação em Cristo com a mensagem de Paulo tão rapidamente tinha deixado esse ensino para dar ouvido aos judaizantes. Paulo então enfatiza: mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue o evangelho que seja além do que vos temos pregado, seja anátema. O que Paulo diz? Se ensina algo que é diferente daquilo que ele já tinha ensinado, que é a questão da salvação pela graça, mediante a fé, essa pessoa, esse anjo, seja amaldiçoado. Por quê? Porque o evangelho não trata de chamar o homem a uma vida de obediência, mas o chamado do evangelho é chamar o homem para que ele coloque a sua esperança, a sua confiança em Cristo, naquilo que Cristo fez, na sua morte e ressurreição, e por causa disso ter uma vida transformada. Então Paulo está enfatizando aqui essa confiança, viver realmente pela graça, dependendo de Deus, e não viver pela lei, em questão de viver em obediência pela lei, ou seja, colocando a sua esperança nas suas obras e não naquilo que Cristo fez. E essa carta reflete nos dias de hoje, no nosso contexto. Há vários ensinos, há vários evangelhos, mas devemos realmente sempre preservar aquilo que recebemos de Cristo por meio da sua palavra, sermos fiéis a ela, ou seja, colocarmos a nossa confiança em Jesus Cristo e não nas nossas obras, e não dar ouvidos a esses falsos mestres, a esses inúmeros evangelhos que tem por aí, que não condiz com a palavra de Deus, mas estamos atentos ao que Deus diz realmente na sua palavra. E também entender que a vida cristã não se resume em uma obediência sem sentido, ou seja, não somos cristãos simplesmente porque estamos indo ao culto, porque participamos de vários eventos, mas porque temos a nossa vida transformada, porque confiamos em Cristo e naquilo que Ele fez, na sua morte e ressurreição. É por isso que somos cristãos, porque colocamos a nossa esperança em Cristo e fomos transformados pelo seu Espírito, e não simplesmente porque vamos à igreja. Então, ou seja, nossa vida é uma vida realmente de graça, não uma fé de obras. Certo? É isso que eu queria dizer, que essa palavra possa fazer realmente morada nos nossos corações, que a gente possa ser ricamente abençoado e realmente vivermos para a glória de Deus. Amém?